Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos ficar em pé para realizar a leitura de hoje, domingo, em que lembramos que Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículos de 22 a 30. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Oremos. Senhor Deus de bondade, nós agradecemos por estarmos reunidos na sua presença, nessa reunião, que o seu Espírito Santo nos guia. Que o Senhor continue a nos revelar o seu amor pela manifestação da sua palavra, que é Jesus Cristo, em nossas vidas, que nos corrige, que nos exorta, que nos conforta, que nos anima e que nos direciona para uma vida conforme a sua vontade. Assim pedimos e agradecemos no nome dele. Amém. Podemos assentar? Caros irmãos e caras irmãs, no texto que nós lemos, o Evangelho conforme João nos fala que Jesus estava em Jerusalém, passeando pelo alpendre do templo, né? Uma edificação muito bonita, muito espaçosa, e ali Jesus passeava em uma de suas visitas a Jerusalém. No Evangelho conforme João, Jesus visita Jerusalém por 3 vezes, né? Enquanto nos outros só se narra uma, mas aqui fala de visitas de Jesus a Jerusalém. E ali ele estava passeando, e o texto nos fala que era a época da festa da dedicação. Não é? O que é a festa da dedicação? Na linguagem moderna, né, quem assiste os filmes que fala das vidas de judeus, né, essa festa de dedicação é chamada de Hanukkah. Né? Quem já ouviu falar da Hanukkah? A Hanukkah é celebrada num período próximo do Natal. Como o calendário dos judeus é diferente do calendário gregoriano que seguimos, essa festa ocorre entre o final de novembro e até as últimas semanas ali do mês de dezembro, né? Então, às vezes, 22 de novembro até próximo do Natal. É uma festa que, para os judeus que não celebram o Natal, acaba sendo, eles têm outra celebração numa época bastante próxima, né? E o que essa festa lembra? Ela lembra, como dito no Evangelho, da dedicação do templo, porque o templo ele foi construído e dedicado ali como um espaço para adoração do único Deus, né, que na língua hebraica se chama Yahvé. Nós falamos Jeová, né, mas na língua hebraica é Yahvé, um nome que nem sequer se podia pronunciar. E aquele espaço de adoração a Yahvé, ao Deus único, ao Deus que se revela em Jesus Cristo, conforme nós cremos, ele tinha que ser puro. Não é apenas o sumo sacerdote entrava naquele espaço. Existem muitos rituais de pureza que o Antigo Testamento nos descreve, como, por exemplo, o sacerdote tem que se lavar antes de entrar naquele espaço, ele tem que entrar com uma roupa adequada, uma roupa branca, uma roupa de um tecido determinado, e apenas os levitas podem entrar naqueles espaços, né, santos, naqueles recônditos do templo. Os demais judeus só podem passear nos espaços abertos, né? E o que ocorreu
é que um homem chamado Antíoco Epifanes, Antíoco IV Epifanes, né, um imperador grego macedônico, ele invadiu esse espaço para impor a adoração de outros deuses. E ali ele construiu uma estátua dedicada a Zeus Olimpo, ou seja, a um deus pagão. E lá dentro ele fez um sacrifício de porco, de um animal, né, que é considerado impuro. Um porco foi sacrificado e o sangue foi vertido ali. E isso foi uma mácula para o templo. E consideraram então que o templo que era dedicado ao Deus único estava realizando adoração a um Deus pagão. E além disso, né, é uma extrema violência, né? Os judeus não puderam impedir, porque eles eram um povo subjugado. E esse templo, então, foi profanado, gravemente profanado. E a gravidade do que o Antíoco Epifânio fez, né, foi tão grande que até hoje ele é tomado como um símbolo, mesmo pelos cristãos, do anticristo. Né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando se refere ao anticristo, em 2 Tessalonicenses, e mesmo no Apocalipse, a alusão é que existe que o anticristo, que muitas igrejas têm como, né, um ser pessoal, né, como vai existir um anticristo, um homem que se opõe a Deus. Mas na nossa concepção de presbiterianos, a gente pensa nesse anticristo como um sistema, né, como, não necessariamente como um ente, mas como uma religião falsa. Ou seja, em qualquer das concepções, né, o anticristo é aquele que se opõe a Deus a tal ponto de fazer as coisas puras se tornarem imundas. Então, o anticristo é aquele que entrou num espaço santo dedicado a Deus e o transformou num espaço de idolatria. O espaço que deveria ser sacrificado apenas a ovelhinha branca, ele sacrifica um porco, né? Então, o anticristo, a ideia que se tem, que a gente pode falar sobre isso numa escola dominical ou num culto em que a pregação seja voltada para isso, ele é tomado como aquele que faz as coisas do avesso, né? É aquele que faz as coisas para contrariar e usa o espaço religioso para criar uma religião falsa. Né? E as epístolas de João falam, já existem muitos anticristos, muitas pessoas que usam a religião para perverter as pessoas. Se a religião é para promover a paz, o anticristo é aquele que usa a religião para promover a violência. Se a religião é para promover a caridade, o amor fraterno, existe anticristo que promove a religião para massacrar ainda mais as pessoas, para tornar as pessoas mais pobres. Bom, mas esse não é o tema, né, como eu disse, estrito da pregação. Mas a ideia é que, finalmente, os judeus conseguiram expulsar os gregos da sua nação, da sua cidade, né? E ali eles possuíram o templo novamente, mas aquele templo estava profanado. E por estar profanado, eles tiveram que reconsagrar a Deus. Tiveram que purificar, né? Fazer ali uma celebração para tirar toda aquela impureza simbólica. E essa festa, ela remete então à ocasião em que o templo foi purificado. E aí é uma lenda judaica, né? Não que seja um fato histórico, mas é uma lenda judaica que, para que o templo fosse purificado, eles precisavam do óleo puro. E só tinha um pouquinho de óleo na botija, né? Um pouquinho só. E precisavam então da lamparina acesa por 8 dias, porque são 8 dias que se leva para que uma nova quantidade de azeite seja produzida. Eu não sabia disso, só sei por causa desse meu conhecimento a respeito da festa da Hanukkah, né? Então, para o óleo ficar puro, leva 8 dias. Então, aquele pouquinho de azeite que estava na lamparina, ele durou para que o óleo fosse produzido, né? Então, existe uma celebração com uma menorá, aquele candelabro judeu, com 8 braços, né? Aliás, desculpe, com 9 braços, né? São 8 velas, e com uma vela se acende as outras. Então, 9 velas ao todo. E então, essa celebração dura 8 dias. É como se fosse uma festa de Natal que dura 8 dias, né? No final do ano. E então, o que acontece? É que nessa ocasião do ano,
os judeus lembravam do seu sentimento patriótico, eles ficavam animados, né? Olha, a gente conseguiu no passado expulsar os gregos do nosso templo e restaurar a nossa dignidade. Nós conseguimos restaurar o nosso templo como espaço de pureza, de adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único. E a gente conseguiu superar momentos tão decepcionantes como esse, de terem invadido o nosso templo, saqueado e transformado ele num lugar de idolatria. Então, é uma época que o pessoal ficava empolvoroso, né, que fala, quando está todo mundo animado, querendo ali juntar as forças, né, para, numa nova ocasião, fazer o mesmo que tinha sido feito no passado. Só que agora, não são mais os gregos que dominam, são os romanos. Na época em que Jesus viveu o seu ministério, na época em que Jesus viveu toda a sua vida, na verdade, né, os romanos tinham imposto a sua política naquele contexto. Só que os romanos, eles não profanaram o templo, eles tiveram um respeito, uma tolerância com aquele espaço. Mas mesmo assim, os romanos se impunham cobrando impostos, oprimindo o povo, né? Fazendo das mulheres vítimas de violência, como a gente vê no Evangelho de João, que as mulheres tinham que ir juntas ao poço para recolher a água, porque senão elas iam ser vítimas de violências dos soldados romanos. Enfim, os romanos eram um tremendo incômodo. E aí, os judeus falam para Jesus, enquanto ele passeava no alpendre, nessa época do ano, que era inverno, né? Porque hemisfério norte, o inverno, em dezembro é inverno, em novembro é inverno. E aí eles chegam em Jesus e falam, né, Senhor, até quando nos manterá em suspenso? Se você é o Messias, diga logo, porque o Messias tem condições de expulsar os romanos daqui. Como lá no passado, os macabeus expulsaram os gregos, greco-macedônios, né? O Senhor pode expulsar, se o Senhor for, mas diz logo, não deixa a gente em suspenso, não deixa esse suspenso no ar que a gente já está angustiado. E é muito curioso que o Evangelho nos fale que os judeus falaram para Jesus. Por que é curioso? Porque todo mundo era judeu, inclusive Jesus, né? É a mesma coisa que eu falar, ó, eu estava aqui na porta da igreja e os brasileiros me abordaram. Mas todo mundo aqui é brasileiro, não se especifica nada quando eu falo isso. No entanto, quando o Evangelho nos narra isso, ele quer destacar muito mais a religião dessas pessoas, que eles eram judeus, e que numa época posterior, quando surgiram os cristãos, os judeus, você então tem um fato que está deslocado da história, né? A gente chama de anacronismo. Se falasse no momento que aconteceu, não faz sentido nenhum, porque todo mundo é judeu. Mas como o Evangelho é contado muitos anos depois do fato ocorrido, já existem cristãos. Então ele está falando dos judeus em contraposição aos cristãos. Ele está dizendo que os judeus são aqueles que não acreditam que Jesus é o Messias e não acreditaram. E eles começaram então a pressionar Jesus. Diz, Senhor, se o Senhor é o Messias, fala logo, porque a gente precisa de libertação. Quando que o Senhor vai nos convidar a tomar as armas e proclamar a revolução e atacar esses romanos? Quando que o Senhor vai fazer o seu papel de Messias? Porque é isso que eles esperavam, um Messias que, como o maior Messias do Antigo Testamento, Messias significa ungido, Davi fosse um guerreiro, né? Mas Jesus, então, responde, e aqui a gente imagina, né? A gente, pela fé, a gente pensa no Jesus como um mestre, com uma voz mansa, com uma humildade, que diz, né? Que ele fala assim, né? Eu não preciso dizer em palavras, expressar, eu sou isso, eu sou aquilo. Vocês deveriam saber pelas obras que eu realizo. Se as obras que eu realizo não mostram que eu sou o Messias, nenhuma palavra vai convencê-los. Ou seja, né? O messianismo de Jesus, ele é expresso pelas obras que ele vem fazendo e que nesse evangelho é descrita como sinais. Quais são esses sinais nesse evangelho? A transformação da água em vinho, que mostra que a festa, que a alegria da vida pode ser maior, não é? A inclusão que ele promove
quando ele conversa com a mulher samaritana, que era uma mulher tida como prostituta naquele mundo, naquela circunstância. Quando ele cura o menino cego, que era tido como amaldiçoado, também ele um excluído. Além dele ser cego, deficiente visual, ele era tido como alguém que vivia naquela condição, por ser ou pecador ou filho de pecadores. Veja, Jesus fala, as minhas obras testificam de mim. Se isso faz de mim o Messias, vocês deveriam reconhecer. Mas não é a minha autoproclamação que vai fazer de mim o Messias. E essa é uma lição para a gente, para o resto da vida, né, irmãos? Toma cuidado com quem fala muito de si. Nem Jesus falava de si, né? Ele mostra. A gente tem que observar quem faz as coisas boas, não quem fala de coisas boas que fez ou que vai fazer. Então, Jesus, ele fala dessas obras que ele faz. E vocês não entendem que eu sou o Messias, porque vocês querem um mestre com violência, com truculência, com jargões. Eu sou o bom pastor. E se vocês são minhas ovelhas, vocês ouvem a minha voz. Se não ouvem a minha voz, é porque não são as minhas ovelhas. Jesus insere, então, em seu discurso essas palavras tão bonitas, que falam, então, dele, ele fala de si como o bom pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Graças a Deus por palavras tão edificantes para nós. Nós sabemos que Jesus é o Senhor, não porque temos provas disso, evidências. Eu acredito na cura de Jesus Cristo, que Jesus cura as pessoas. Mas eu nunca vi uma pessoa, um paralítico, se levantar. Nunca vi uma pessoa que tinha um exame de câncer diagnosticado, e a gente faz uma oração, o exame de câncer dele é descartado e ele recebe a cura. Eu nunca vi isso também. Mas a gente acredita, não por evidências, mas pela fé que ele colocou nos nossos corações, que testifica em nosso interior. Ele é o bom pastor e nós ouvimos a voz dele e sabemos que não é uma voz de violência. E a violência não é só o espancamento, né? Não é só, mas palavras autoritárias que muitas vezes pessoas que se dizem ministros do Evangelho utilizam. Deus age assim, se não for assim não é Deus. Gente, a vida que a gente vive pela fé é um grande mistério. Como que eu vou dizer o que é Deus e o que não é, se não pela expressão da nossa fé, da sensibilidade à voz do pastor? E Jesus, ele diz para nós hoje, né? Eu sou o bom pastor e eu conduzo a vida de vocês, e vocês acolhem a voz de Jesus, não pela evidência, mas pela fé. A fé é continuar acreditando, quando não se tem motivos para acreditar. Mas essa não era a resposta que os judeus aqui descritos, nesse texto do Evangelho, queriam ouvir. Eles queriam a expulsão dos romanos, eles queriam um ato, uma ação imediata, mas isso Jesus não oferece. Ele diz para o seu rebanho que ele é o bom pastor, que ele acolhe, e quem faz parte do rebanho dele está protegido, está acolhido e não pode ser arrebatado, não pode ser tirado. Para os de fora ele não tem nada a dizer, ele não vai convencer quem não quer acreditar nele. E ele termina dizendo, eu e o Pai somos um. Palavras que se referem muito mais, né, à comunhão que ele tem com o Pai, o cuidado que o Pai tem com o povo, com o rebanho de Jesus. Que cuidado que é esse? Aquele que pertence ao rebanho de Jesus Cristo, que sabe ouvir a voz dele como pastor, que o tem como pastor, está protegido. Mas um ato de fé que Deus exige de nós, né? É continuar confiando no cuidado dele. E não cair em ciladas, em discursos de violência, em discursos de vericidade. É isso? Não, irmãos. A nossa fé é continuar acreditando, é ser sensível à voz de Jesus Cristo. Não acreditar, não se render a slogans
há jargões evangélicos, que se dizem evangélicos, mas na verdade são verdadeiras caricaturas do evangelho. Jesus, como nosso bom pastor, continua a guiar as nossas vidas e nos convida a continuar acreditando nele e acreditar que mesmo que o mundo seja injusto e que essa injustiça nos cause indignação, o sofrimento do mundo, que nós não fiquemos como os judeus descritos nesse texto, em suspenso, né? Suspenso é quem está vivendo uma tensão. A gente deve acreditar em Jesus, o bom pastor, e viver a nossa fé. Que Deus abençoe a sua palavra no coração de cada um de vocês, em cada um de nós. Amém.